Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Espero que você tenha um dia muito feliz hoje. No programa de hoje você vai ver uma reportagem sobre sistema de engorda na época da seca. É um trabalho que pode lhe ajudar muito a fazer o planejamento aí da sua fazenda na próxima seca, ou seja, no ano que vem. Essa reportagem ela foi feita na fazenda Terra Santa, no município de Goianésia. Vamos falar também de um tema muito interessante. Vamos falar de plantas medicinais que podem ser utilizadas para diminuir a resistência à insulina ou diminuir a glicemia, prevenindo o diabetes. Se você tem diabetes, fique ligado porque essa entrevista pode lhe ajudar muito. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje com uma reportagem sobre sistema de engorda na época da seca. É um trabalho que vai lhe ajudar muito a fazer o planejamento da próxima seca em 2023. Confira. Eu estou na fazenda Terra Santa, no município de Goianésia, estado de Goiás. O trabalho que você vai ver hoje é um trabalho muito interessante que envolve lavoura e pecuária. Aqui na fazenda de 1.700 hectares, eles mantêm aí uma média de 6 UAs por hectare. Já conseguiram até mais, mas a média 6 UAs por hectare. Eles têm aqui hoje um trabalho muito bom em sequestro de bezerro. Eles estão colocando aí uma média de aproximadamente 10 bezerros por hectare. Isso em sequestro. E esse sequestro ele foi feito com silagem de milho e também com uma parte de capim mombaça. Em 167 hectares plantados com milho e capim mombaça, eles mantêm hoje uma bezerrada que está em sequestro, mantém também uma série de garrotes que está em TIP, terminação intensiva a pasto, e tem também uma quantidade muito boa de animais confinados. Todos esses animais estão recebendo silagem desses 167 hectares. São 167 hectares que conseguem movimentar aqui na fazenda mais de 3.500 animais. Nesses últimos 4, 5 anos, muita coisa mudou aqui na fazenda Terra Santa, no município de Goianésia. A integração lavoura-pecuária veio incrementar, ou seja, aumentar a produção e a produtividade de carne nessa fazenda. A gente viu aqui na fazenda que ela tinha uma dificuldade muito grande para aumentar a taxa de lotação da propriedade. Foi aí que a gente investiu, onde hoje é 10% da fazenda, né? A fazenda tem 1.730 hectares de área útil, e a gente percebeu que a gente estava errando em coisas pequenas dentro da fazenda, dentro da propriedade. Que no caso aí seria a falta de utilização correta das pastagens. Foi aí que a gente resolveu fazer a integração lavoura-pecuária dentro da fazenda Terra Santa, aqui em Goianésia. E hoje ela corresponde o nosso efetivo, do nosso gado efetivo dentro de casa, que vai de bezerro, garrote e boi gordo, de mais ou menos entre 4.500 a 5.000 animais. Já chegamos até a 6.000 animais dentro da propriedade, dentro da fazenda, tá? E o que levou a gente, o que a integração lavoura-pecuária nos trouxe de benefício dentro desse sistema produtivo? Hoje a gente tem animais no período da seca, principalmente, com mais ou menos aí na faixa dos seus 3.500 a 4.000 animais dentro das áreas de integração lavoura-pecuária, trabalhando no sistema de recria intensiva e terminação intensiva a pasto. Também temos uma área de confinamento de 1.500 animais, mas que é utilizado mais para um planejamento estratégico dentro da fazenda e não só para a engorda dos animais, né? Hoje também uma coisa muito interessante é que o nosso desfrute beira os 70% dentro dessa fazenda, tendo mais ou menos de venda aí em torno de 3.500 animais. Então, hoje dentro da propriedade, nós dividimos a nossa produtividade dentro da fazenda em arrobas por hectare ano.
A gente já não utiliza mais o sistema de comparativo em cabeças por hectare, UA por hectare. Hoje a gente trabalha com arroba por hectare ano. E dentro dessa integração lavoura-pecuária que a gente faz aqui, utilizando milho com mombaça e depois voltando e cortando mombaça para silagem, nós produzimos em média em torno de 73 mil arrobas em área total, porque o cálculo tem que ser feito em área total e não somente na área produzida da integração lavoura-pecuária. Nessa área total, nós produzimos hoje, dividindo 73 mil arrobas por 1.730 hectares, nós produzimos em média 42 arrobas por hectare ano em área total da fazenda, que é o que a gente comercializa dos 3.500 bois que são engordados dentro da fazenda para marcar a totalidade do desfrute da fazenda. A comida vem de 10% total da área. E o trabalho que vem sendo feito aqui nessa fazenda é um trabalho, vamos dizer assim, que chama a atenção de muitos pecuaristas. Primeiro, pelos resultados positivos que ela vem obtendo. E segundo, depois que entrou na integração lavoura-pecuária, os resultados então ficaram muito melhores. Dobrou, vamos dizer assim, aumentou em muito a capacidade de suporte aqui da fazenda e automaticamente diluiu o custo de produção. E além disso, a gente está conseguindo também ter um ganho no peso do bezerro também, que representam uns valores excelentes aqui dentro da fazenda. Segundo o Vilmar, todos esses bezerros que são sequestrados aqui na propriedade, eles estão hoje com ganho aproximadamente, aí, vamos dizer, peso médio, em torno de 500 gramas dia. Já os animais que estão na TIP, terminação intensiva a pasto, que são garrotes, ou seja, que são bezerros que vieram de fazendas de aluguel, que eles colocaram e agora trouxeram para cá para colocar na TIP, estão ganhando aí por volta de 1,6 kg dia. Então o resultado é muito bom, a um custo, vamos dizer assim, compensador. Esses bezerros que têm essa GMD mais alto, que são os bezerros mais diferenciados, a gente está deixando aqui na fazenda e já continua no chip. Então são bezerros que saem do RIP, entram no chip e já morrem com 24 meses, que é o que a gente está procurando. Quando eles fazem a RIP é recria intensiva a pasto. É aquele bezerro de 10, 11 meses, recebe um concentrado, recebe um volumoso no coxo e o resultado é muito bom. Quando eles terminam essa recria, aí eles vão para a TIP, que é a terminação intensiva a pasto, e aí esses animais basicamente vão para o abate aí com média de 21, 22 meses e dando aí cota Hilton, boi China, né? Positivo. A fazenda aqui está basicamente para produzir isso, boi China, que é o que hoje em dia é o que está pagando a conta. A fazenda Terra Santa, ela tem 1.700 hectares e ela gira nesses 1.700 hectares na faixa aí de 4.500 a 5.500 animais, dependendo da época do ano. Mas o que chama muito a atenção aqui da Terra Santa e que tem dado resultado é a integração. É aquilo que a gente já vem falando há muito tempo, é a lavoura e a pecuária. Só para você ter uma ideia aqui, eles plantaram 167 hectares de milho, né? Isso. Milho com capim mombaça. Colheram o milho, 30 dias depois colheram o mombaça e depois dessa colheita, mais 40, 50 dias, entraram com essa bezerrada em cima desses 167 hectares. E o resultado foi muito bom. Então, aí a gente consegue manter uma 10 UA por hectare nessa integração lavoura-pecuária. Quando os bezerros comem essa rebrota, a gente já continua fazendo um tratamento no sequestro, que aí a gente começa a colocar um pouco de silagem para o bezerro começar a ter um desenvolvimento e ter ficar um pouco mais perto do coxo, que é o que a gente está precisando para manter um ganho e um GMD um pouco melhor. Aqui na fazenda, qual é a média por hectare ano de animais? O que vocês estão colocando hoje, por exemplo, na TIP, terminação intensiva a pasto? Na terminação intensiva a pasto, a gente está conseguindo ter uns valores de 6 animais por hectare, de 6 a 8 animais por hectare.
que é o que eu falei, é uma ferramenta que ajuda muito aqui a gente para aproveitar essas áreas, né? Porque aqueles animais que vinham da RIP, a gente não podia enviar eles para um aluguel. Aí ia perder tempo, ia perder o tempo, o dinheiro que a gente invertiu no RIP, né? Então a gente aproveitou essas áreas para fazer a terminação intensiva a pasto. São 7 animais, 7 unidades animal por hectare? Por hectare. Na TIP? Na TIP. E isso está dando, paga as contas? Paga as contas porque nós estamos, na TIP estamos conseguindo ter um pouco maior animal por hectare, né? Estamos imprimindo um peso elevado, praticamente igual que se fosse um boi de confinamento e com um preço, uma diária mais baixa que do confinamento. Então, se a gente vai fazer essas contas, o TIP é um modelo que a gente vai precisar e vai implementar muito mais aqui na fazenda. Bom, nós estamos na segunda quinzena de agosto, seca total. E os animais que estão na TIP estão com estado corporal excelente. Agora, o custo de um animal desse na TIP é um valor assim que basicamente compensa. Só para você ter uma ideia, um animal desse está custando hoje na faixa de 15 a 16 reais a diária. A diária de um confinamento convencional, como aqui na Terra Santa, está saindo aí na faixa de 18 a 19 reais, mais ou menos. A diferença é muito pouca da TIP para o confinamento. E um bezerro no sequestro, nessa pastagem que era de Mombaça, está saindo na faixa de R$6. R$6. A diária de um bezerro no RIP. E ganhando quanto? O bezerro está ganhando entre 450 e 550 gramas por dia. Em termos de comida esse ano, a gente trabalhou 100% na integração lavoura-pecuária, utilizando milho e mombaça. Onde no primeiro corte a gente teve uma produção de 42 toneladas por hectare, que é destinada ao confinamento. E em seguida a gente colheu 60 dias depois só o corte do mombaça, que é a brota, né, das integração, onde a gente teve uma produção de 11 toneladas por hectare, que é destinada ao sequestro dos bezerros de compra da Fazenda Terra Santa. Agora, essas 11 toneladas que foram colhidas foi assim uma quantidade não muito boa, poderia ter sido mais, né? Isso, poderia ter sido mais. A gente teve uma situação na safra passada, onde choveu muito na primeira safra e depois se encerrou muito rápido, onde a gente teve uma pequena queda na produção da safrinha do mombaça. Agora, você estava me falando o seguinte, entrou milho com mombaça, colheu milho, depois colheu mombaça, e aí vocês esperaram o mombaça dar uma outra rebrotada? Isso, positivo. Depois de feito o corte do mombaça, foi esperado cerca de 40 dias, onde surgiu uma nova brota, e os bezerros de compra que chegaram na fazenda foram direcionados a essas áreas e onde comeu essa rebrota do mombaça. Bom, foi feito mais ou menos 1.500 bezerros que chegaram e foram recebidos nessas áreas e depois foram fechados no sistema do sequestro. Ficou mais ou menos na média de 60 dias e depois já foi sendo fechado nas remangas do sequestro. Bom, então, dando uma resumida geral, significa dizer o seguinte, que quando a gente parte para a integração lavoura-pecuária, os resultados são positivos. Quer dizer, foram colhidos milho para silagem, para tratar dos animais sequestrados, da TIP, dos garrotes e também do confinamento convencional. Sobrou o capim, fez mais uma silagem desse capim e ainda mais 60 dias de pastejo nessa área de 167 hectares. Quer dizer, é aquilo que a gente vem falando há muito tempo. A integração lavoura-pecuária é a salvação da pecuária, né? Isso, sem dúvida nenhuma, pode investir com certeza que dá resultado. Um dos pontos importantes aqui da fazenda é o planejamento. Você imaginar que com apenas 167 hectares, para produzir milho para silagem, mais capim-mombaça que vai para silagem, depois vai para o pastoreio, aqui o que tem que funcionar mesmo é planejamento. Sem planejamento, uma equipe boa de trabalho não tem negócio. Justamente, o planejamento técnico que a gente tem feito dentro da propriedade é justamente pensando na nossa eficiência, não só na nossa eficiência alimentar dentro do nosso rebanho, bem como também uma estratégia
para a gente trabalhar no período da seca, já que a gente já percebeu que o problema da pecuária não é no período chuvoso, e sim no período da seca, né? Eu até falo às vezes o seguinte: o gargalo da pecuária é a seca e o pilar é o volumoso. Então nós trabalhamos com volumoso dentro da propriedade para em apenas 10% da área, para a gente abater 3.500 animais dentro dessa propriedade, que é uma área somente de 1.700 hectares, que querendo ou não, ela recebe em média 6.000 animais por ano e abate 3.500 em média geral. Para encerrar o trabalho que a gente está fazendo aqui, com a visita do Toninho, que foi muito bom ele ter vindo aqui, conhecer o nosso trabalho, hoje nós produzimos 10% da fazenda, que são 170 hectares de integração lavoura-pecuária, para a gente manter e engordar 3.500 bois, na verdade entregar, né, para a fazenda 3.500 bois, que o que vem chamando muito a atenção do mercado em geral aí. E depois do intervalo, nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre plantas medicinais que podem ser utilizadas para diminuir a resistência à insulina ou diminuir a glicemia, prevenindo o diabetes. Nós voltamos já, é um minuto só. Adivinha que cidade eu estou? Vou te dar algumas dicas. Fica em Goiás. Tem produção no campo que ajuda a gerar renda e emprego. Tem qualificação profissional que melhora a qualidade de vida de muita gente. Já sabe onde eu estou? Na sua cidade. O sistema FAEG-Senar está presente em todas as cidades de Goiás. Ao seu lado, no seu campo, na sua cidade e com toda a sociedade. Sistema FAEG-Senar. É de todos, mas feito para cada um. Estão abertas as inscrições para o vestibular de medicina da UniRV. Aqui você tem 10 chances para alcançar o seu futuro e a gente acredita em você. São 5 oportunidades pela nota do Enem e 5 através das provas presenciais para o campus de Rio Verde, Aparecida, Goianésia, Formosa e Lusiânia. Dê um up nas suas chances se inscrevendo em todas as opções individualmente. Acesse o site unirv.edu.br/vestibular, leia o edital e faça suas inscrições. Mais informações pelo WhatsApp 64 3620 3030 e siga nossas redes sociais @UniRV Oficial. UniRV, o nosso ideal é ver você crescer. E tem quem diga que a gente colhe o que a gente planta. Bem, quem mora no campo sabe que não é bem assim. Para colher, não basta plantar, é preciso cuidar. É por isso que eu conto com a Safra Irrigação na hora de cuidar da nossa plantação. Porque com a irrigação eu posso colher muito, mas muito mais. No campo ou na cidade, precisou Safra. Se eles garantem a zoeira e o bom humor, a música fica por conta de Tchacabum. Hoje, 15 para meia-noite, Arena SBT. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. No campo ou na cidade, Safra Irrigação. 3928 4020. Eu estou de volta e agora nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Eu vou conversar com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas. Ela é farmacêutica, homeopata, e ela é diretora da Naturofarma. E nós vamos falar sobre um tema muito interessante e muita gente tem esse problema.
nós vamos falar das plantas medicinais que podem ser utilizadas para diminuir a resistência à insulina ou diminuir a glicemia, prevenindo o diabetes. Doutora Mara Rubia, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, para falar aí de um tema que é de saúde pública, né? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, bom dia a todos, né? Doutora Mara, só para a gente começar a dar o pontapé inicial, o que é o diabetes? Bom, o diabetes é uma doença, assim, hoje a gente sabe que muito comum, né, na população, devido aos erros, né, alimentares, devido ao sedentarismo. Então, é uma doença que começa a acumular a glicose dentro do sangue, né? O açúcar. O açúcar dentro do sangue. Muitas vezes a pessoa ingere muitos carboidratos, muito açúcar em excesso, né? E mesmo alimentos ricos em carboidratos, que é um dos principais. E também a falta de atividade física, que também faz com que ocorra a questão do aumento de peso, e com o aumento de peso, a tendência, muitas vezes, né, dependendo também um pouco da genética, mas a genética não contribui tanto assim, que hoje já se provado que o diabetes é uma doença realmente metabólica, devido aos erros alimentares, principalmente o diabetes tipo 2, né, que é o mais comum. Tá. Que ocorre na fase adulta. Então, resumindo, diabetes nada mais é do que o excesso de açúcar no sangue. Sim. Quando ocorre essa resistência... E mata, né? E mata. É uma doença, assim, silenciosa. Muitas vezes a pessoa só vê que está com diabetes quando já está... por exemplo, já está com sintomas e que muitas vezes no início elas sem sintoma nenhum, ela é assintomática. E um deles é enxergar, né? A pessoa já começa a ter uma visão meio diferente. Ela, né? Quando está em fase mais elevada, mais avançada, ela tem muitas complicações. Um deles é a questão da visão, né? Tá certo. Mas essa resistência insulínica que ocorre, principalmente por isso que nós falamos, por essa questão dos hábitos, porque a insulina é responsável por levar a glicose para dentro da célula. E quando começa a ter essa resistência insulínica, essa glicose acumula dentro do sangue, gerando uma hiperglicemia, né? E um aí aumento da a coisa glicose. complica. E a coisa começa a complicar, né? E para tentar resolver esse problema, a gente tem uma série de plantas que podem resolver. Colaborar muito, né? Claro que não dispensa o tratamento médico, é importante o acompanhamento do médico, do profissional, né? Para saber orientar ele da melhor forma possível. Mas a gente sabe que muitas coisas a gente pode fazer de forma caseira, né? E que vai contribuir e dar um bom resultado. Então, nós temos aí, primeiro, a canela da China e a Bauhinia SP. A canela é uma planta que ela tem uma ação na resistência insulínica, né? Ela é uma planta que tem uma ação no metabolismo e ela ajuda a diminuir essa questão da glicemia, do aumento da glicemia. E a Bauhinia, que é a pata de vaca, ela também é uma planta hipoglicemiante, quer dizer, ela baixa a glicose do indivíduo. E por incrível que pareça, a pata de vaca, a planta pata de vaca tem aqui, praga aqui no estado de Goiás, né? Praga. A espécie mais utilizada é a da flor branca, ela é a Bauhinia forficata, mas existem várias espécies que podem também ser utilizadas com resultados semelhantes. Aí nós temos considerado também uma outra praga, que é o melão de São Caetano, né? E tem a carqueja também, né? O melão de São Caetano é uma planta muito conhecida, né? Inclusive, as pessoas gostam até de usar aquele frutinho lá, que apanha, abre... come, né? Come, que é muito bacana comer. Ele tem um efeito, também o fruto tem um efeito para baixar a glicemia, e chá das folhas, que é muito importante. Chá de folhas... E também, hoje já existe no mercado o extrato seco do melão São Caetano e a tintura, para ser manipulado, né? Aí nós temos o Allium sativas e a Cissus cicioides. E a carqueja também é outra planta hipoglicemiante, diminui o peso, melhora o metabolismo, com isso melhora também a questão do diabetes. A carqueja é fantástica, né? Tem uma ação... o alcachofra também, né? O alho, né? O alho também é uma planta hipoglicemiante, é uma planta muito boa para o metabolismo, diminui as gorduras e também diminui a questão do açúcar. E os cissos?
E o cisto cicioides, que é chamado também de insulina vegetal. Insulina vegetal. Então essa planta é maravilhosa. O próprio nome já diz, insulina, né? Então é uma planta ótima, muito utilizada, principalmente de forma mais caseira, mas já tem pesquisa confirmando que ela realmente abaixa a glicemia. É uma planta estudada e comprovado seus efeitos. Tem também o jambolão, Phyllanthus, né? O jambolão e o Phyllanthus liruri, que é o quebra-pedra, né? O jambolão é uma árvore e o fruto dela é muito utilizado, principalmente a semente, né, do jambolão. Muito utilizado também para baixar a glicemia, para o diabetes. E podemos usar tanto o chá como também o extrato dessas plantas, né? Aí tem a cúrcuma longa, essa está em tudo quanto é lugar, né? A cúrcuma longa. O quebra-pedra também, né? E o quebra-pedra. O quebra-pedra também é uma planta que, além dela ter ação no sistema renal, ela também tem ação na parte hepática e também ajuda no controle da glicemia. E o cúrcuma longa, fantástica, né? Para todas as áreas, inclusive para baixar a glicemia. Essa cúrcuma longa... Anti-inflamatória, porque na realidade o diabetes é uma doença inflamatória. Sim. É uma doença que inflama, né, o corpo. A cúrcuma longa, a gente tem falado aqui, porque todas as vezes que a senhora vem e fala, ela sempre está no... Ela sempre está no meio, né? Você vê o tanto que ela tem ações diferenciadas, né, em vários sistemas do corpo. Bom, e aí vem beber água, exercício, caminhada... Quem é os barrigudinhos aí tem problema, né? A gente tem que diminuir a questão do peso, né? Importantíssimo diminuir o peso, de ingerir uma quantidade boa de água, que vai ajudar em todo o metabolismo. A atividade física é fundamental, né? Porque, inclusive, a atividade física e a alimentação mais equilibrada são os fatores mais importantes no controle mesmo da pessoa que já tem o diabetes. Bom. Então, alguns suplementos, algumas vitaminas também são bem importantes, né? Tudo isso que a doutora Amara falou, basicamente, e outros problemas também que aparecem na vida da gente, tem aqui no livro Essência da Saúde, que é o livro que a doutora Amara também faz parte, ela ajudou a escrever esse livro. E eu tenho um deles, e por incrível que pareça, tem tanta coisa aqui, tem muita coisa boa. E o pior é que a gente, principalmente em propriedades rurais, aqui de Goiás e outros locais também, a gente taca veneno num monte de planta. E aqui, observando, a gente tem muitas dessas plantas, tem no cerrado, no fundo de quintal e vira praga. E por incrível que pareça, são plantas que colaboram, que ajudam a eliminar uma série de doenças complicadas que a gente tem, né? Principalmente diminuindo as complicações e prevenindo doenças, né? Que é uma das coisas mais importantes dos fitoterápicos, da fitoterapia, das plantas medicinais, prevenir doenças, né? É verdade. O que a gente precisa é realmente prevenir, porque senão a coisa vai complicando e no futuro você vai ter uma doença mais acentuada. Mas acho que de maneira geral, doutora Amara, é raríssimo a gente encontrar uma pessoa que leva a coisa a sério. A gente sempre deixa para depois e vai tocando o barco e a hora que afunda, aí o negócio não tem mais jeito. Aí quando afunda mesmo, aí a pessoa é obrigada a mudar o estilo de vida, né? E muitas vezes, se você não aprende por bem, você vai ter que aprender pela dor, né? Não é bom, né? Doutora Amara, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Foi ótima essa conversa nossa e as portas estão sempre abertas aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, um abraço. Obrigada a você e a todos nossos telespectadores, né? Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: há poucas coisas mais difíceis na vida do que deixar para trás velhos costumes. Um grande abraço, muito bom dia, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.